Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia, em mais um devocional, com o tema Mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos falar de uma personagem muito especial. Hoje nós vamos falar sobre Sara, a esposa de Abraão. Glória a Deus. Gênesis capítulo 23, a partir do verso 1. As mulheres na Bíblia, e hoje falaremos sobre Sara. A epígrafe diz assim: a morte de Sara. E tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão a lamentar Sara e chorar por ela. Amém? O capítulo 23 do livro do Gênesis é completamente dedicado à morte e ao sepultamento dessa mulher tão especial que foi Sara, a esposa de Abraão. Sara foi citada na Bíblia continuamente como a esposa de Abraão, uma mulher submissa, uma mulher devota ao seu marido. Sara é o exemplo perfeito da mulher casada. Sua vida é marcada por duas características: beleza e esterilidade. Sem dúvida, Sara foi uma mulher muito bela, pois chamava a atenção dos governantes, dos egípcios, e aquilo acabou gerando também um certo conflito conjugal. Não pela sua beleza, mas pela sua esterilidade. Gerava conflitos familiares, conjugais, onde ela passava a ser humilhada pelo fato da sua esterilidade. Mas o que é lindo na história de Sara é que Deus tinha um propósito sobre a vida daquele casal. Verdadeiramente, Deus enxergava aquele casal como uma só carne, por conta da devoção contínua e firme de Sara em relação ao seu esposo Abraão. A sua submissão e o seu apoio foram extremamente importantes para que Deus cumprisse o plano e o propósito que ele tinha sobre a vida de Abraão. Sara também é mencionada no livro dos Hebreus. Ela entrou na galeria dos heróis da fé e foi mencionada como a esposa de Abraão. Sara também serviu de exemplo no livro de Romanos e nas epístolas, aos Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Ela serviu de exemplo como justificação pela fé. E Sara também serviu de exemplo na carta de segunda carta de Pedro, como o título, tendo como título deveres conjugais. É quando Pedro menciona Sara pelo seu respeito, pela sua devoção e submissão ao seu esposo, pela qual ela chamava de meu Senhor. Então Sara é um grande exemplo de uma mulher do passado para as mulheres do dia de hoje. Se nós queremos uma vida próspera, se nós queremos que as promessas do Senhor se cumpram na nossa vida, é necessário termos Sara como exemplo. Porque por mais que ela tenha pecado, por mais que ela tenha se antecipado, o Senhor ainda assim cumpriu a sua promessa sobre a vida de Sara. E a promessa que o Senhor disse a Abraão e a Sara é: no tempo devido eu virei e Sara dará à luz um filho.
no tempo devido do Senhor. Isso declara a soberania de Deus, que Deus estava observando aquele casal, Deus estava observando a conduta de Sara com Abraão e de Abraão com Sara. Então Deus volta a segunda vez e lhe faz essa promessa: no tempo devido eu voltarei e Sara conceberá um filho, o filho da promessa. Então, dessa maneira, Sara foi crendo na fidelidade de Deus. Eles consideraram que Deus é fiel para cumprir a promessa. Então, Abraão e Sara eram o exemplo perfeito daquilo que Deus queria para o nascimento de uma nova geração, para o nascimento de uma nação que proveria da fé, né? Daquilo que é impossível, porque ela era estéril, mas para Deus nada é impossível. E com certeza, né, sem sombra de dúvidas, o que verdadeiramente agradou a Deus para que Deus pudesse escolher Abraão para ser o pai da nação e Sara para ser a mãe das nações, foi a sua conduta de submissão, de firmeza, de retidão diante do seu esposo e diante da população que cercavam eles também. Ela foi um exemplo. Então, que neste dia nós possamos usar o exemplo de Sara, essa mulher do passado, que nos deixa este legado que promove a promessa de Deus a se cumprir sobre as nossas vidas, porque Deus tem uma promessa na vida de todos nós, mas o que vai garantir o cumprimento dessa promessa também são os nossos atos e as nossas atitudes, porque lá em Romanos, quando fala da soberania de Deus, Romanos 9:9, se você quiser conferir, está escrito que Deus é soberano, porém, ele observava a conduta daquele casal e ele considerou aquele casal uma só carne. Então, onde há concordância, há milagre, né? Onde há concordância entre o casal, o Senhor opera grandes maravilhas e um grande legado é deixado para as futuras gerações. E Sara também teve uma outra característica muito interessante, além da submissão ao seu esposo, né, Abraão, além da forma como ela era reta, né, diante das decisões de Abraão, ela apoiava Abraão em todas as suas decisões. Uma coisa muito interessante em Sara é que ela se preocupava com a geração futura, né? Ela se preocupava com este legado em relação a essa geração futura. Então Deus se manteve fiel à promessa, mesmo quando Sara se antecipou e pecou, né, pedindo para que Abraão se deitasse com Agar, e assim ocorreu o nascimento de Ismael. Mas o filho prometido foi Isaque, e ele veio e o nome do Senhor foi glorificado. Gênesis capítulo 23, todo o capítulo 23 de Gênesis é dedicado à sua morte e ao seu sepultamento. É dedicado a o quanto Abraão e seu filho Isaque choraram, sofreram e lamentaram pela morte dela, né? Pela morte de Sara. Por que tanto lamento e tanto sofrimento? Porque Sara verdadeiramente fez muita falta no seio daquela família, por conta da sua conduta, por conta do seu legado. Então a Bíblia se encarregou de deixar um capítulo inteiro só para falar deste momento difícil, de luto, mas também de alegria e de
regozijo por saber que existiu uma mulher no passado chamada Sara, que tocou o coração de Deus, que chamou a atenção de Deus a ponto de viver um grande milagre, porque a Bíblia diz que já avançada em idade, quando os seus órgãos reprodutores já estavam atrofiados, o Senhor veio e cumpriu a promessa, o filho, Isaque, que foi gerado em avançada idade, para que todos ali pudessem crer e acreditar na fidelidade e na soberania de Deus. Então nós, mulheres, principalmente as casadas, que possa tomar como exemplo a vida, a conduta, a submissão e o valor de Sara, pois Sara não era só bonita por fora, mas também ela era bonita por dentro, Isso é muito importante. Não adianta ter uma beleza externa e por dentro desagradar ao Senhor. Então que nós possamos receber este legado, que foi o legado de Sara sobre as nossas vidas, e que o Senhor nos ajude a ser pelo menos um pouquinho como ela, Submissão, respeito, compromisso e fidelidade com aquele que o Senhor colocou no nosso caminho, que é o nosso provedor, o nosso marido aqui na terra, o nosso esposo aqui na terra, e que o nome do Senhor seja glorificado e que as promessas do Senhor se cumpram na minha e na tua vida. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Você que perdeu o início dessa live, eu vou deixar salvo no IGTV. Também vou deixar salvo na página do Face e no YouTube. Amém? Então que você venha acompanhar este devocional, a mulher na Bíblia, As mulheres da Bíblia. E cada dia nós vamos falar sobre uma personagem. Então, a Sara, no dia de hoje, é o nosso exemplo. E o significado do nome Sara é princesa. Esse é o significado do nome dela também. Mãe de nações e também princesa, Filha do rei. Então é assim que Deus nos enxerga, É essa identidade que o Senhor quer para nós, que fomos feitas de maneira tão especial. Princesa, Filha do rei. É dessa maneira que o Senhor deseja que nós sejamos citadas no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada, minha irmã Cris Araújo. Tem um irmão aqui que eu não sei falar o nome. Glória a Deus. Boutique 10, Lorena, Fábio Júnior, Paulo Arentes. Que Deus abençoe no nome de Jesus e que nós possamos a cada dia aprender mais com essas mulheres tão especiais, que o Senhor tem um cuidado tão especial, que são essas mulheres citadas nas Escrituras. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nessa tarde, Senhor, eu Te agradeço. Senhor, nesta tarde eu quero louvar e engrandecer, Senhor, o Teu santo nome neste lugar, meu Pai, porque o Senhor é fiel e nós consideramos a Tua fidelidade assim como Sara considerou, mesmo tendo fraquejado, mas o Senhor permaneceu fiel na Tua promessa e cumpriu aquilo que havia prometido, no tempo certo, no tempo devido. A Tua palavra diz que Sara concebeu o filho já em avançada idade. E no momento da sua morte, do seu sepultamento, um capítulo inteiro foi dedicado para contar a sua história. E ela também é mencionada no livro dos Hebreus, lá na galeria dos heróis da fé. Pai, que nós possamos também, Senhor, deixar um legado para a nossa próxima geração. Que nós, mulheres, principalmente as que são casadas, que nós possamos tomar o exemplo de Sara em submissão, em compromisso, em fidelidade, em alegria, em servir ao seu Senhor, tanto o Senhor da terra
como o Senhor do céu, e desta maneira o Senhor se alegrará de nós, e portas serão abertas, milagres vão acontecer, curas também serão profetizadas em nosso meio, Senhor. Curas também vão acontecer em nosso meio, Deus, para que o seu nome seja glorificado. Então, neste momento, Senhor, nesta tarde, eu te agradeço, Pai, e te peço, Senhor, nos ajuda, nos ensina, nos convence, Pai, e derrama sobre nós o mesmo Espírito que esteve sobre Sara, não para o erro, não para a antecipação, mas para alguém que se veste de mulher virtuosa, mulher obediente e mulher temente ao Senhor, no nome de Jesus, amém? Então que Deus te abençoe nessa tarde, fique com essas palavras, medite nas Escrituras, leia a Bíblia, tenha uma vida de devoção, uma vida de oração, tenha uma vida de comunhão com o Senhor, pois a palavra do Senhor diz: confia no Senhor, né? Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, porque ele é fiel, amém? Que o Senhor resplandeça a sua luz sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe.